Fala, meus amigos vestibulantes, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cris Responde, o programa semanal em que a Cris responde as principais dúvidas dos vestibulantes e com isso nos ajuda a estar preparados psicologicamente para encarar o vestibular. Eu sou o Igor Pova. Eu sou Cristina Durante. E o episódio de hoje, episódio de número 15, a gente vai conversar sobre pensamentos negativos, o que são e como lidar com eles, né? Então, Cris, para abrir o assunto, né, o que você considera? O que são os pensamentos negativos? Dá um parecer aí sobre uma introdução para o assunto. Pensamentos negativos, para mim, é aquele pensamento que ele tá o tempo inteiro com você e que, em vez de ele te impulsionar para você conseguir fazer o que você deseja, para você ir atrás do seu sonho, ele te dá um passo para trás, ele faz você retroceder e faz você desacreditar na possibilidade de que seja possível aquilo que você quer. Então, nesse sentido, um pensamento negativo é sinônimo de um pensamento paralisante. Sim, mais do que paralisante, porque ele te alimenta também, né, de impossibilidades e por mais que você faça, nesse sentido nunca é o suficiente. Uhum. Uma distinção importante que a gente precisa fazer é sobre pensamentos e crenças. Como que você diferencia o que é uma coisa e o que é outra coisa? As crenças são aquilo que já está, que vem com a gente, né? Que a gente aprende lá desde a infância, aquilo que você veio com os seus pais, depois veio com as escolas, com a escola, quando você começa a interagir com seus colegas. Então é onde você começa a acreditar em algumas coisas. E os pensamentos, sempre para que exista um pensamento, tanto positivo quanto negativo, ele precisa vir de uma ação. Você precisa ter uma ação para que você crie esse pensamento. Uhum. Então, os pensamentos negativos às vezes vêm da crença que você tem de que não é possível, e às vezes ele vem de uma nova estrutura a qual você está começando a se preparar. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes tem pessoas que, né, não fizeram nenhuma vez o vestibular ainda e já tem a crença de que não vão passar. Ou que vestibular é ruim, ou que vai ter ansiedade, mas você nunca passou pela experiência para você poder ter certeza de que isso vai acontecer. Sabe o que eu tô lembrando agora? Da entrevista que você fez com o professor Jadowski, de física, que ele às vezes chegava numa turma, primeira aula da turma, né? E a primeira vez que os meninos estavam tendo contato com física, e ele perguntava: quem aqui gosta de física? E aí o menino estava tendo contato pela primeira vez com a matéria e já levantava: eu não gosto de física, e para mim não serve, eu já tenho dificuldade. Isso então, no caso, vem já sendo uma crença ou é um pensamento? Isso vem de uma crença, daquilo que você acredita que é ruim, né? Uhum. Aí você começa a gerar esse pensamento. Mas os pensamentos negativos, eles também são alimentados muito pelos próprios pensamentos negativos, né? Vira um ciclo, E né? viram um ciclo daquilo que você não acredita que é possível, né? Tudo a ver com a imagem que você postou hoje lá no Insta. Exatamente. É essa questão de que você começa a se retroalimentar de coisas que não são verdadeiras. E vira um ciclo vicioso. Então vamos falar aí dos pensamentos negativos mais comuns. Eu trouxe aqui quatro exemplos, cinco na verdade, e aí eu queria que você falasse, na sua opinião, quais que são os pensamentos negativos mais comuns, para ver se está aqui nos da minha lista, pode ser? Uhum. Então qual que você acha que, na sua opinião, é o pensamento negativo mais comum entre os vestibulantes? Não vou passar. Acho que eu não vou passar, ou nunca vou passar. Acho que um pouco antes até, eu tenho um bloqueio com exatas. Eu não vou conseguir aprender exatas. Esse é um pensamento que já é unânime, assim, 95% dos vestibulantes acredito que não tem competência e condições de aprender exatas. Seja ela física, química ou principalmente a matemática, né? Uhum. E quais que são as consequências desse tipo de pensamento e como quebrar esse padrão, como mudar para pensar de outra forma, encarar de outra forma. Hoje a gente já sabe, né, que a ciência já estuda muito isso e a neurociência veio muito forte nessa questão de avaliar os pensamentos através
do estudo, né, através da ciência. Então, esses pensamentos, todo dia que você fala que você não aprende, você não vai aprender. Porque não existe a forma de você estar alimentando uma coisa, ou você estar se movimentando uma coisa e você conseguir um outro resultado diferente. Uhum. É como se você, numa analogia, é como se você tivesse um pé de limão, como diz minha amiga Jéssica, e você ali cortasse o pé, tirasse todos os limões e daí você colocasse morango. Não tem como, porque os morangos vão cair e vai nascer limão de novo. Porque é limão Que que. tá plantado. É exatamente o problema, não está naquilo que você vê, e sim na raiz. Uhum. Então, quanto mais, toda vez que você pega uma apostila e você já vem com o pensamento que as questões são desafiadoras, são difíceis e que você não vai conseguir fazer, você vai ter mais disso. Perfeito. E aí, como que faz a virada, então? A pessoa tem esse pensamento, eu acho que eu nunca vou aprender matemática, ou exatas, né? E como que ela passa a mudar? Pode ser através de uma frase muito simples, né? Mas qual é a evidência que eu não tenho para aprender exatas? As evidências que eu tenho são de que eu sempre estou estudando e nunca estou aprendendo. Mas por que eu estou sempre estudando e não estou aprendendo? É falta, será mesmo, de pensamento, de competência minha? Ou será que toda vez que eu vou estudar, eu me alimento de pensamentos de que eu não tenho capacidade? E se eu Uhum. começar a mudar um pouquinho esse pensamento, dizer, mas não é bem assim. Será que eu estou estudando da maneira certa? Será que eu busquei outras alternativas além daquelas que eu estou fazendo agora? E para eu conseguir ter um resultado diferente? Ou será que eu estou sempre fazendo da mesma forma? Perfeito. Acho que dessa forma é os primeiros passos que a pessoa precisa dar para começar a vencer esse pensamento. É parar o que você está fazendo e refletir sobre aquilo que você está fazendo. Uhum. Trazer o quanto isso está realmente me levando para onde eu quero, ou bem pelo contrário, está me distanciando do meu sonho, né? Porque possibilidade de ser e ter e fazer, todo mundo tem para qualquer coisa que quiser. Só que você precisa trabalhar na questão do processo para conseguir atingir aquilo que você deseja, né? Perfeito, excelente. Esse era um dos pensamentos que eu tinha aqui, né? Eu tenho um bloqueio para as exatas. O que você falou antes, eu também tinha aqui, que é nem adianta eu estudar, sei que não vou conseguir passar. Esse também é um pensamento muito comum e as consequências a gente já é meio óbvia, né? Se a pessoa não acredita, provavelmente ela realmente não vai passar, mas como fazer a virada? Como que ela passa a diminuir esse pensamento na cabeça dela e reforçar o que ela coloca no lugar? A gente não é só ruim num momento da nossa vida, numa área da nossa vida. Quando a gente diz que não é bom em exatas, a gente também diz que a gente não é bonita, a gente também diz que a gente não é atraente, a gente também diz que a gente não aprende uma outra língua, a gente também diz que você não tem muitos amigos, você não se vê bem na maioria das áreas da sua vida. Não é um ponto isolado. Não, você acha que você não é o filho mais amado, você acha que você não tem, que as pessoas não gostam de você, que você sempre é na lamentação né, e sempre o coitadinho. Então, é todo um ciclo. Uhum. E para a gente quebrar esse ciclo, a gente tem primeira coisa, por que que eu quero isso? Para que eu. Porque mudar dá trabalho, não é assim que você muda e a partir de amanhã você tá, não. Porque você criou hábitos já, né? Você condicionou o seu cérebro a ser de um jeito. Uhum. Então, para que você mude isso, você vai ter que ir muito além daquilo que você já está acostumado a fazer. Perfeito. Então, isso requer, desprende de energia, de autodisciplina, de coragem, de atitude. Uhum. Outro pensamento que eu coloquei aqui como pensamento negativo é a questão da ansiedade. Sou muito ansioso e por isso eu não consigo estudar direito.
O que você tem para falar sobre a ansiedade como um pensamento negativo? Você acha que realmente os vestibulandos sofrem da ansiedade? Alguns sim, alguns sofrem de ansiedade, porque hoje o mundo ele está muito acessível a você desenvolver ansiedade, né? Excesso de informação, né? O excesso de informação, no momento que a gente está passando agora a insegurança do futuro, não só do futuro meu enquanto vestibulando, mas da minha família, de como vai ser, né? O que vai ser o resultado de tudo isso que está acontecendo. Então, isso gera uma ansiedade. Só que a ansiedade por si só, se ela ser saber ela dosar essa ansiedade, ela não é ruim. Porque é bom a gente ter um friozinho na barriga para fazer um movimento diferente do qual você vai fazer. Se a gente não ter esse frio na barriga toda vez que a gente vai fazer uma live, toda vez que a gente vai gravar, fica tão mecânico que ele fica meio que sem sabor. Sem brilho, né? Sem brilho. Não tem graça nenhuma. Então a ansiedade ela não precisa ser vista só como algo negativo. O que atrapalha é o excesso de pensamento negativo, é o excesso de informações que faz com que você gere quimicamente no seu corpo atitudes e movimentos de que resultados que vão fazer com que você, em vez de você conseguir parar e fazer o que você tem que fazer, você vai começar a desencadear a procrastinação, que você começa a deixar de fazer o que você tem que fazer, aí dá mais espaço para preguiça, aí você começa a achar que a coisa tá ruim mesmo, não adianta fazer, aí vem a desmotivação, então tudo isso gera. Ou às vezes também o que pode acontecer é você querer fazer tudo, porque como você não sabe quando vai acontecer, então você desencadeia uma ansiedade, Um desespero ali, uma correria. E uma coisa legal que você falou, porque existe uma diferença entre ansiedade e desespero. O desespero é quando você quer muito uma coisa, é comer o bolo cru. Aí você fica desesperado, não, tem que fazer. Não respira, não se acalma e não olha de uma forma mais ampla naquilo que você está fazendo. Outra coisa sobre a ansiedade, que eu acho que é muito válido a gente colocar, é a questão da ansiedade muitas vezes não ser a causa, sim um sintoma, né? Sim. Como é que isso acontece? Explica melhor para quem está nos acompanhando. É quando você, por exemplo, você vai fazer uma prova. E aí você não estudou direito para essa prova, você não se dedicou 100% a essa prova. Aí você começa a sentir sintomas físicos, né? O coração começa a palpitar, começa a faltar ar. Isso são sintomas que vão desencadear num quadro de ansiedade. A mão começa a ficar gelada, começa a ficar fria, às vezes você começa a ter dor de cabeça, começa a falhar a memória, porque você começou a ativar o seu parasimpático, começou a trazer o seu cérebro a ficar em estado de vigília, né? De medo, de fuga. Então você desencadeia a ansiedade. Perfeito. Eu pergunto lá do Instagram, você sabe dizer se a ansiedade também baixa a imunidade? Baixa. Baixa sim. Na verdade é um conjunto de situações, né? Não só a ansiedade em si, né? Mas o estado emocional de perigo, de alerta, tende a trazer esse malefício para a saúde. É porque em vez de o corpo ele estar ativo para que ele se blinde do que vem de fora, para que ele tenha essa blindagem, não, ele está com a guarda aberta, né? Porque ele está focado em outras coisas. Pendendo energia para outras. É como se um soldado tivesse, uma quantidade de soldados tivesse num campo aberto, e aí eles se distraem vendo que pode vir as bombas vir de cima e esquecem que elas podem vir por terra também. Os tiros que vêm da frente. Perfeito. Outro pensamento que eu notei aqui como pensamento negativo é a questão de achar que tem que estudar o máximo de horas que puder no dia, todos os dias. Inclusive sábado, domingo, feriado, não interessa, tem que estar sempre estudando, porque enquanto você descansa, seu concorrente está estudando. Esse é um pensamento negativo que eu acho que principalmente quem estuda no cursinho sente muito. Mas mais do que isso, o que a gente precisa aprender, o vestibulando precisa aprender é
Qual é o ganho que você está tendo desse seu pensamento negativo? De estudar dessa forma, né? O que desencadeia? Qual foi o primeiro fato que fez você ter um pensamento negativo? Porque quando a gente se autoavalia o que a gente está fazendo, fica mais fácil a gente começar a entender como eu funciono. Porque se eu estou lá olhando o outro que está estudando mais, isso já é um hábito que se criou aí entre os vestibulandos, de que eu preciso estudar mais, porque se eu não estiver estudando, o outro está estudando. Mas se eu estou pensando no outro e estou me desgastando em relação ao outro, porque eu só vejo uma parte do outro, né? O outro é para mim um ídolo que é o ser de outro mundo. Perfeito. O perfeito. Tá sempre bem. E às vezes esse outro, eu lembro de uma história de um menino que se avaliava muito em relação a um outro menino. E um dia eu pedi para que ele pesquisasse esse menino, né? Por que ele estudava tantas horas, tantas horas? E ele descobriu que na verdade o outro tinha TDAH, déficit de atenção. Então, o que para muitos ele absorviam muito mais rápido, Ele tinha mais dificuldade. ele precisava de muito mais tempo. Só que esse que precisava de mais tempo, ele tinha uma consciência daquilo que ele estava fazendo, que ele precisava desse processo para passar. Então, como ele tinha essa maturidade, ele conseguia ir melhor. Mas não necessariamente porque ele estava mais horas. Estudou mais horas. Né? O outro podia ter estudado menos, mas se tivesse essa consciência de qualidade daquilo que está fazendo, conseguiria um resultado tão bom quanto o melhor que o outro, né? Perfeito. Mais algum pensamento negativo que você tem aí que é muito comum entre os vestibulantes e que a gente ainda não falou? Além de não passar, de que Já falou bloqueio das exatas. medicina não é para mim. Medicina não é pra mim, já não falou. Medicina não é para mim. Por mais que eu queira medicina, eu me movimento ao contrário. No fundo, Penso que medicina não é pra mim. eu penso que eu não tenho condições e competência em passar em medicina. E às vezes isso vem relacionado à origem, à condição financeira, né? Porque eu não nasci numa família rica, então eu não nasci para fazer medicina. E às vezes é pela questão da baixa autoestima, de achar que não tem competência mesmo, né? E aí, nessa forma, as consequências e como lidar, como trocar, né, a visão. As consequências são as mesmas, né? Quanto mais. Aí você começa a exigir demais. Porque aí você começa a estudar muito mais, porque você acredita que se você estudar muito mais, você vai suprir a dificuldade que você tem. E aí, não, nunca tá bom, não, eu estudei, mas eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais. Então, eu não posso descansar, eu não posso ter área de lazer, eu não posso fazer outra coisa, eu não posso fazer uma atividade física, porque eu tenho que estudar. E aí, muitas vezes, essa autocobrança que os vestibulantes se colocam em relação a querer estudar, vem muitas vezes encoberto de uma baixa autoestima e de uma insegurança interna de que tem competência para passar. Então, como é que a gente pode inverter? Primeiro, a começar a se olhar com mais carinho, né? A lembrar que eu sou um ser humano, que eu tenho as minhas limitações e que eu tenho eu mesma o meu tempo para passar. E a partir disso, começar a entender o que eu preciso fazer. Eu preciso criar consciência que eu não tenho conhecimento porque eu não tive base para estudar exatas. Ok, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Então, o que eu tenho que fazer a partir disso? Eu tenho que pegar bons conteúdos, bons professores e aprender, a ter a humildade de ir lá atrás e aprender. E saber que no tempo certo, com a quantidade certa, eu vou conseguir fazer isso. Isso vai acontecer tranquilamente. E é impressionante o quanto que uma coisa pequena, não sei nem se eu posso chamar de pequena, mas a falta de amor próprio tem consequências tão devastadoras, né? Um outro pensamento que eu trouxe aqui é a questão de eu tenho que passar no próximo vestibular. Que é aquela relação que você sempre fala do tudo ou nada. Esse é muito prejudicial, porque quanto mais você pensa que é tudo ou nada, que você tem que passar nesse próximo vestibular, menores são as chances
você conseguir sua aprovação. É por isso assim que eu busco tanto e luto para que as pessoas tenham consciência do quanto emocional é importante quando a gente está buscando ir para o próximo nível, né? Você atingir o seu sonho. Porque a partir do momento que eu não faço essa avaliação das coisas que acontecem, eu continuo repetindo os mesmos erros. E quanto mais eu repito, quanto mais eu faço, mais eu me enterro. É como se eu estivesse andando num deserto, uma areia movediça, que você está se enterrando, você não está num processo de evolução. E o que acontece muito quando o vestibulando vai para uma prova dizendo é tudo ou nada, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Por quê? Primeiro, ele não quer fazer mais um ano de cursinho. Ele não quer mais um ano lá que ele vai ter que estudar tudo de novo, aquelas matérias que ele já está enjoado. Isso já é visto de uma forma negativa por conta dos pensamentos que ele veio alimentando de que estar no cursinho é ruim. Sim. E outra, porque a vergonha de ter que dizer para os outros que ele não passou mais uma vez. Né? Então isso vem muito dessa questão dos vestibulantes. E a outra coisa eu vou ter que assumir para mim mesmo que eu não tenho competência de passar. Então, nesse tudo ou nada, eu levo todo esse pacote, assim, coloco nas costas. Vai pesado pra prova. E levo tudo isso, e somado a isso, eu tenho que ler as questões, eu tenho que lembrar do tempo, eu tenho que lembrar de tomar água, eu tenho que lembrar de ir no banheiro, eu tenho que lembrar de ver e entender as pegadinhas que estão ali. De respirar, de fazer uma boa redação. Agora, como se o teu pré-frontal tá como se fosse assim uma sirene o tempo inteiro ligada, de estar no dia alerta de que você tem que fazer cuidado, né? É como se você andasse num carro numa via e que você tem que estar alguém o tempo inteiro se dirigindo e dizendo cuidado, cuidado, olha ali. O carro. Como é que você vai ter uma respiração para poder, por mais que você esteja andando como se fosse aqui na Beira-Mar, em Floripa, que tem toda aquela orla, se alguém ficar ali o tempo inteiro batendo em você, você não vai conseguir curtir a viagem. Com certeza, perfeito. Então, assim, não tem o tudo ou nada. Você estuda até passar. E todo vestibular é uma avaliação do processo de como você está. Você não perde quando você não passa. Você não vai lá para o fim da fila, lá para o... igual o filme que a gente viu, O Poço. Você não desce andares, né? Pessoal, sugiro que vocês vejam o filme O Poço. Ele é muito pesado. Intenso, mas vale a pena. Para final de semana, aí sugiro que vocês vejam um post lá no Netflix. Então, você não desce andares, né? Você avalia o que você errou e a partir disso, você continua de onde você parou. E no outro ano você vai melhor, e no outro ano você vai melhor. A gente leva muito mais a sério aquilo que o outro fala sobre o meu respeito do que aquilo que eu acredito sobre mim. Mas eu acho que isso também é decorrente de uma fase de imaturidade, né? Porque você ainda não tá seguro de quem você é, daquilo que você faz. Então você fica mais suscetível ao que os outros estão dizendo. E também você não tem poder de argumentação, né? Porque você ainda não passou por experiências que fizeram com que você refletisse aquilo que a pessoa está dizendo. Só que eu sempre digo assim, a questão de quem te desmotiva é a mesma coisa para alguém que critica. Se alguém te criticar e essa pessoa for uma pessoa que tenha muito mais conhecimento que você, tenha muito mais instrução e que seja alguém que tenha referência naquilo que ela está te criticando, então você pode avaliar o que você pode aprender com essa pessoa. Exatamente, o que você pode melhorar, porque é uma forma de você melhorar. Agora, se essa pessoa é alguém que, se tivesse no meu lugar, jamais faria o movimento que eu faço, tá? Jamais teria a garra que eu tenho, jamais estaria dentro daquilo que eu estou desejando e sonhando. Que nunca teve nem a coragem de ir atrás daquilo que ela quer. Então, deixa. Exatamente. É desafiador, porque a gente não consegue filtrar muitas vezes, depende, às vezes é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa querida, e você acaba trazendo aquilo que ela está falando enquanto verdade, assim. Mas pensa, se eu fizer aquilo que ela está dizendo agora, se eu me desmotivar,
Se ela está dizendo, você não tem condições de passar, vai fazer outra coisa. Se você conseguir se sentir feliz com isso, ou você pergunta para ela, você vai conseguir conviver com a minha infelicidade? Porque você é uma pessoa infeliz por não estar fazendo o que eu quero. Por não buscar realizar o meu sonho. E vou viver o restante da minha vida com esse peso. Então, se a pessoa conseguir ter esse suporte para te dar... Muito boa. Mas nem assim, ninguém vai se autorresponsabilizar por você. Porque cada um tem as suas coisas já para se responsabilizar, né? E às vezes nem as próprias coisas não consegue cuidar, vai cuidar dos outros. Exato, mas é muito mais fácil, né? Olhar para o outro, criticar o outro, do que olhar para mim mesma e trabalhar as coisas que eu preciso trabalhar comigo, né? E assumir a responsabilidade. Se encarar que você tem que fazer. Muito legal essa pergunta que você trouxe, né? Para questionar sobre a crítica do outro, porque é uma coisa que eu anotei aqui, que é evidenciar os fatos numa perspectiva diferente. O problema não é a crítica em si, mas como você olha para ela e como você permite ou não permite que ela afete você, né? Tem um psicólogo, o Carl Rogers, que ele diz, não importa o que os outros falam de você, o que importa é o que você faz com aquilo que os outros falam. Perfeito. Adorei a frase do Anthony, quem vê o close não vê o corre. Adorei, muito boa. Então vamos dar sequência aqui. Vamos falar agora de técnicas para acabar com os pensamentos negativos, né? Para trocar os pensamentos negativos. E a primeira técnica que eu anotei aqui é a técnica da borrachinha. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo. Tem aqui, ó, até achei uma borrachinha. Como é que funciona a técnica da borrachinha? Você vai colocar ela no pulso e toda vez que vem um pensamento de que você não é capaz de fazer alguma coisa, mas tem que ser a borrachinha de dinheiro. Né? Por quê? Porque quando a gente vai mandar uma informação para o nosso cérebro, a gente tem milésimos de segundo para ele mudar o foco. Então, se eu estou pensando que eu não tenho capacidade de fazer alguma coisa, meu pensamento, meu cérebro está processando esse pensamento, né? Que eu estou dizendo, eu não sou capaz de fazer alguma coisa. A partir do momento que eu puxo a borracha, ele vai se voltar para a dor que eu estou sentindo nesse momento. Então, nesse milésimo que eu tenho aqui, nesses segundos que eu tenho de dor, é o momento que eu consigo trocar o meu pensamento. E aí eu posso dizer, não, eu não sou capaz de aprender exatas. Eu puxo e falo, mentira, eu tenho sim. Eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho tempo de estudo, eu tenho paciência comigo. Tem gente para me ajudar. Eu tenho persistência e eu vou sim aprender exatas. Isso não é só para o vestibular, pessoal. Isso é para qualquer área da vida que vier, os pensamentos, porque as pessoas acabam achando que isso é o normal. Acostuma, né? Exatamente. E o ruim, a gente também acostuma com o ruim. Porque não querer mais o ruim, querer modificar, dá trabalho. Uhum. Dá trabalho, você tem que se esforçar, o seu organismo vai querer que você faça aquilo que ele já está acostumado, então você vai ter que ter uma energia, gastar uma energia maior nesse sentido. Perfeito. Fechamos então com a técnica da borrachinha. Vamos para outra técnica que eu coloquei aqui, que nem é bem uma técnica em si, mas é exercitar a gratidão. Uhum. É uma coisa que raras são as pessoas que fazem isso, né? Especialmente aqui no universo que a gente trabalha, que é o universo dos estipulantes. Qual que é a sua recomendação, né? De que forma exercitar a gratidão? De que forma você recomenda que as pessoas façam isso? Eu acredito muito, a gratidão hoje, foi muito falada, né? Antigamente não se falava tanto, mas já existia estudos para falar sobre a gratidão. Uhum. Né? Qual é o resultado que ela dá no corpo, na questão química, qual é o resultado que ela dá nos pensamentos, na questão da longevidade, na questão de longevidade, na questão de vários fatores de saúde do corpo e da mente, né? Uhum. E hoje a gente sabe que os resultados da gratidão, eles são muito poderosos.
Porque você vai trazendo, em vez de você evidenciar aquilo que não está te ajudando, aquilo que não te leva a lugar nenhum, você está evidenciando, você está mudando o seu foco para aquilo que vai te levar ao seu resultado. Mesmo que seja pequeno, mesmo que a minha gratidão seja por eu ter feito 20 exercícios, mas eu ter acertado 5. Que seja os 5 que você acertou. E eu reconhecer o meu esforço e reconhecer de que eu tô, por mais que não seja tanto, mas eu tô em fase de evolução, isso faz com que quando eu olhar de novo isso, eu traga a energia positiva para aquilo que eu for fazer. Agora, se eu em vez de eu dizer que eu acertei 5, eu vou ficar me lamentando que eu errei 15, quando eu for de novo fazer esse mesmo exercício, é essa sensação que eu vou trazer. E aí é só ladeira abaixo. Outra coisa também que tem, que é muito forte, é a questão do pensamento positivo. Existem muitos livros, até o menino pediu, Cris, você pode dar algumas indicações de livro? E eu fiquei refletindo muito sobre essa questão, porque existem muitos livros hoje de autoajuda. Infinito, parece. Porque é algo que as pessoas querem. Por quê? Porque as pessoas querem uma receita de bolo pronta, que ela fazendo vai ter o resultado. Só que assim, evidenciar o pensamento positivo, ele por si só, ele não vai fazer a mudança. Tem que ter muito mais por trás, tem que ter o querer, tem que ter o fazer, tem que ter a ação e se apaixonar pelo processo. Então, a gratidão, ela te auxilia nesse sentido. Se todos os dias, antes de eu deitar, eu agradecer pelas coisas que aconteceram durante o dia e pelas oportunidades que eu me dei, mudando a minha forma de ver as coisas, a minha forma da ação que eu tive em relação às adversidades, porque a gente não vai viver no mundo da Alice no País das Maravilhas, a gente vive no mundo real, que tem coisas boas e tem coisas ruins. Uhum. Mas trabalhar resiliência quando algo não está tão positivo, tão bom quanto a gente gostaria, por exemplo, num momento como agora. Que tem tantas pessoas que estão passando por dificuldade econômica, tem tantas pessoas que estão inseguras do que vai acontecer, problemas de saúde também. Exatamente, se vai ficar doente, se não vai, por exemplo, eu queria muito ver minha mãe, não posso. Né? Então, porque até posso, mas é a insegurança de ir lá. E o risco que você corre, né? E da responsabilidade de fazer isso. Você também, da gente ir lá ver, né, a sua família. Então, isso é mais a gratidão de saber que eles estão bem, que a gente está fazendo a nossa parte. Ainda dentro do tópico gratidão, relacionado à saúde, eu acho isso incrível, né? De o quanto é fácil a gente esquecer de ser grato pela boa saúde. Eu tenho muito, às vezes, problema de respiração, né? De alergia, e aí meu nariz fica entupido. Então, quando ele fica entupido, eu me dou conta de o quanto é importante ter as vias respiratórias livres, né? E o quanto isso é valioso. Ou às vezes tem uma dor de garganta e não consegue mastigar e engolir direito, né? Então, se você acha que não tem nada para agradecer e tá saudável, é porque você não tá olhando pro lugar certo, né? Porque ter saúde é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode ter. E a perspectiva do futuro, né? E do presente, só de você finalizar o dia fazendo o que você gosta, você se apaixonando por aquilo que você faz, você transformando a vida das pessoas ou trazendo a oportunidade das pessoas serem melhores, isso já é gratificante, porque eu sempre vejo que aquilo que eu tenho é um dom que eu sempre tive, que é meu, e é algo que eu não posso ficar para mim. Então, quando alguém escolhe medicina, precisa ter essa paixão pelo outro. Pelo cuidado. Exatamente, porque como é que você vai cuidar de um paciente se você é cheio de pensamento negativo? Como é que você vai transferir essa positividade, essa segurança para o paciente de que vai dar certo o tratamento dele se você não acredita nas coisas? Fica complicado, né? Porque a gente não é cada lugar uma coisa. Nós somos o que somos, independente de onde a gente vai. Perfeito. Cris, a última técnica que eu trouxe aqui é a do WHOOP, que eu descobri hoje, né? Achei legal demais. A gente estava organizando aí o roteiro pro vídeo de hoje. E aí eu fui pesquisar sobre
pensamento positivo e pensamento negativo, artigos científicos. Eu encontrei essa mulher da Alemanha que tem um livro que fala sobre para a gente reavaliar a questão do pensamento positivo, que o pensamento positivo por si só não é tão bom quanto se vende por aí, né? Quanto as pessoas normalmente estão acostumadas a acreditar. E aí ela desenvolveu essa técnica do WOOP. Você quer explicar? Não, pode explicar? Então, o WOOP, até tem um site que é o Whoop My Life. Vou pedir para o editor de vídeo colocar aqui na tela depois na gravação, que no caso sou eu que queria fazer essa. Whoop My Life, e aí nesse site tem um vídeo explicando como é que funciona melhor essa técnica. Mas basicamente em vez de você pensar naquilo que você quer e só pensar de maneira positiva, você pensar naquilo que você quer, organizar na sua cabeça, imaginar o que tem de obstáculos e traçar um plano para superar esses obstáculos, né? Que é completamente diferente de simplesmente pensar positivo e achar que a coisa vai acontecer. Porque o que a gente faz? Existe o ensaio mental, né? Que é você se lançar para o seu desejo e trazer ele como se já fosse verdade. Só que só você pensar que você está passando, que você vê o seu nome na lista e todo mundo fazendo festa, a sua família, os seus amigos e tal, a sua cara pintada, o seu cabelo, o seu menino raspado, né? Uhum. As meninas pedindo dinheiro lá no semáforo. Só isso não vai fazer com que você aprenda a questão que você tem hoje de matemática para aprender. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar nesse momento de que você está lá conseguindo tudo isso, só que um passo antes de fazer isso, você vai mostrar o quanto para a vida você quer mesmo isso, ultrapassando as adversidades que vão acontecendo no caminho. Os desafios, os obstáculos. Exatamente. Quanto mais você tiver essa consciência de que vai haver, que não tem como ser tudo maravilhoso, e que bom que não tem, porque isso vai fazer com que você crie maturidade para quando você chegar lá. Você vai ter mais consciência, você vai saber lidar melhor com as situações. Então, diante disso, esse processo que é o poder de chegar lá mais rápido. Perfeito. Porque se você fica lá só pensando, e isso foi vendido de uma forma muito errada, né? Pensa lá no futuro, o universo traz aquilo que você quer, ele traz aquilo que você quer. Só que ele também te traz os desafios para ver o quanto você está pronto para atingir aquilo que você quer. Tem que ter movimento seu, não é de uma parte só, né? Tem que ter movimento, porque senão você não vai atingir. Vai passar na sua frente e você não vai estar preparado para ver. A famosa oportunidade que bate na porta, você deixa ir embora. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Cris, você tem algum exemplo de algum vestibulando em particular que era extremamente negativista, um pensamento muito negativo? Você contar assim? Eu sei que deve ter sido comum, né? Até mesmo nas sessões que você faz online, ver muitos, na fala, né, no olhar deles, a coisa da negatividade. Mas algum caso específico? Ser negativo hoje é mais fácil do que ser positivo. Porque se você conversar com a maioria das pessoas, né, sempre alguém tem aquele amigo que você pergunta, e aí, como é que tá? Tá ruim, mas tá bom, né? Aí, mas como assim? Porque você vê as coisas que estão acontecendo, né? Se você, quando É gente morrendo, coronavírus. A gente não sabe, pode sair de casa, não sabe o que vai ser do futuro. E antes da pandemia, se você perguntava, continuava dizendo a economia tá ruim, o dinheiro sempre está curto. E quando você pensa na questão do vestibular, é você sentar numa rodinha e as pessoas perguntarem. Às vezes as pessoas até se colocam de uma forma negativa que é para o outro não saber o quanto que ela sabe, né? Então eu me mascaro de, não, eu não consigo aprender, tá difícil essa matéria mesmo, porque vai que o outro sabe que eu tô indo bem e ele fica com o olho gordo e aí eu fico mal. Então, assim, eu já atendi muita gente, quem já está tentando há muito tempo vestibular, traz uma carga negativa, né, de incompetência, de não conseguir, e mudar essa realidade precisa trazer de novo a essência dessa pessoa.
né? Quais são os pontos positivos que ela tem, os talentos, as virtudes que são só dela, que caracterizam a personalidade que ela tem, que ela é única. E todo mundo tem o seu lado bom. Então, assim, eu atendi uma menina que já estava 6 anos tentando nesse sentido. E que ela veio com uma carga que ela não conseguia, e às vezes, toda vez que ela ia tentar, às vezes ela estava na sessão fazendo questões e ela largava na metade da questão, porque um errinho que ela tinha, ela já reforçava, não, que eu não vou passar mesmo, que eu não tenho condições, porque toda a minha família já é médico, menos eu nunca vou chegar ao nível deles. Eu tava no automático. Eu já estava, então, aí eu trazia, pegava de novo a apostila, não, volta aqui. O que está acontecendo que você não consegue? Às vezes está tão já enraizado esse pensamento que a pessoa não demora a mudar. E os movimentos que ela faz é para reforçar aquilo que ela tem. Mas é possível sim, assim como ela mudou, outros mudaram, mas já vem na fala, que vem no pensamento, que vem no gesto, vem no comportamento, vem na ação. Perfeito. Tudo é alimentado, mas sempre eu parto do princípio do que o que eu estou ganhando com isso. Tá sempre se perguntando, né? Qual é o ganho? Isso está me levando para onde eu quero ou está me distanciando do meu sonho? Ah, mas eu não consigo. Qual é a evidência que você tem que você não consegue? Você já tentou todas as formas do mundo para que você consiga? Mas será que realmente, depois que você tentar tudo, você não vai conseguir? Daí sim, posso até sentar e lamentar contigo, mas enquanto isso não acontecer, sempre há esperança. Isso nunca acontece. Porque é impossível você tentar de tudo. Uhum. Então, Cris, para finalizar, questão sobre ser positivo, negativo ou neutro. Negativo a gente já viu que não é muito legal ser. Mas também a positividade cega, a gente viu que não leva a lugar nenhum. Então, será que o caminho seria ser neutro em relação às coisas que acontecem na vida? É que depende muito do que significa a palavra neutro, né? É você deixar as emoções passar na sua frente, você ficar aqui atrás e nada te Não sentir atinge, nada? daí Não também não vai funciona. chegar a lugar nenhum. Agora, o correto é você saber as coisas acontecerem, você vigiar os seus pensamentos, vigiar suas ações e sempre estar pensando, isso que está acontecendo comigo está me levando aonde eu quero? Isso está fazendo com que eu alimente meu sonho, que eu seja uma pessoa que as pessoas querem estar perto, eu sou uma pessoa que transmito inspiração, exemplo para as outras pessoas. Não que você queira virar um exemplo, mas se você é uma pessoa que as pessoas admiram, que é uma pessoa que luta, que é uma pessoa que vai em ação, que é uma pessoa que nunca está parada. Porque o sonho vai vir a partir do momento que você tem uma boa estratégia, um bom planejamento e que você acredite que ele é possível e que você dê os passos que são necessários para que você atinja ele, né? Na minha perspectiva, assim, depois de tudo que a gente conversou, acho que nem negativo, nem positivo, nem neutro. Acho que o caminho é você estar consciente, você estar presente daquilo que se passa na sua cabeça e saber agir de acordo com o que é mais benéfico para aquilo que você deseja. Porque tem um livrinho Nem Quente Nem Frio, né, que eu trabalhava na questão de terapia. Não é nem você tá num momento No extremo. e nem no outro extremo. Existe um estado de equilíbrio ali. E quanto mais eu avaliar aquele estado de equilíbrio através da gratidão, né, das coisas que Deus me dar o direito de pensar diferente, de eu avaliar o que os outros estão dizendo, de eu avaliar se o caminho que eu estou seguindo é o caminho que eu quero, de avaliar se as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que estão me levando, me impulsionando aquilo que eu desejo, e se eu sou uma pessoa que impulsiona as outras pessoas, né? Se eu sou um bom exemplo para isso. Na questão do amor próprio também. Exatamente, de aprender a se cuidar, de se dar valor.
Perfeito. Acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje, episódio número 15. Para você que está nos acompanhando aí na gravação, obrigado por assistir até o final. Se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o seu gostei e comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, se ficou alguma dúvida. Exatamente. Avalie seus pensamentos negativos. A ciência diz que é mais fácil a gente ter pensamento positivo do que negativo, porque o negativo você precisa criar e reforçar uma história dentro da sua cabeça. E a gente sabe que 70, 80, 90% das histórias que a gente cria na nossa cabeça nunca vão acontecer. Só invenção. Só invenção. E principalmente porque você às vezes alimenta e cria histórias negativas de uma realidade que não faz sentido. Que não faz sentido. Então, quanto mais a gente trazer essa realidade para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, aquilo que você está fazendo, mais resultados você vai ter. E criar consciência que passar no vestibular é um processo, é uma escolha, não pode ser um fardo. Você tem que se apaixonar pelo processo. E é isso que vai te levar ao sucesso. Muito bem. Fechou? Um beijo, pessoal do YouTube. Até Nos mais. vemos semana que vem. Pessoal que tá aí no Instagram, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, agora é a hora.